Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Dia, quando o Abel me convidou para compartilhar a palavra, geralmente eu tenho alguma coisa assim que Deus já está falando, mas assim não tinha nada assim se organizando. Então eu comecei a buscar e discernir o que Deus tinha, o que Deus tem para nós como igreja nesse momento que a gente está vivendo. E eu comecei a observar e eu entendo que Deus tem nos lembrado de que nós somos corpo, de que nós temos uma responsabilidade de viver a vida de Cristo entre os nossos irmãos. E também Ele tem nos chamado de como viver essa vida em Cristo, ou com Cristo, como a gente tem falado muito, além das paredes, além dos limites dessa comunidade aqui. E eu comecei a pensar o que eu poderia trazer, e uma coisa que me lembrou é que quando a gente começa a estar junto, e começa a estar mais junto, às vezes começa a dar umas encrenquinhas. Né? E Deus, na sua sabedoria, Ele sabia que isso ia acontecer. Ele sabia que a nossa natureza quebrada ia se expandir, ia vazar, através das nossas atitudes, através das nossas palavras. E a Bíblia fala muito sobre isso, né? De como que a gente pode viver com os nossos irmãos e como a gente deve viver e com os nossos irmãos de uma maneira que vai trazer glória a Deus, vai glorificar o nome dele. E em Romanos 12, 18, tem uma palavra que eu acho muito interessante, né? Que é, quando possível, tem essa ressalva maravilhosa que nos salva, né? Quando possível, quando depender de vocês, tenham paz com todos. E a gente sabe, né, que muitas vezes não depende da gente. Mas, por um outro lado, quando a gente pensa, todo mundo pensar que o que depende de mim, eu vou ser um embaixador de paz, a paz vai estar abundante, porque tu vai estar procurando, fazendo o possível para ter paz. E eu vou estar tendo o possível para ser paz, para trazer paz. E ia ser muito mais fácil. Mas a gente sabe que não é tão simples. E Deus também sabe que não é tão simples, que a gente carrega essas marcas do pecado na nossa vida. Mas em Hebreus 12, 14, fala assim, esforça-te para viver em paz com todos. Então ele vai um pouquinho mais adiante. Não é só quando possível, mas te esforça. E o que é se esforçar? É o que a gente pode fazer. E muitas vezes não é só o que a gente pode fazer naquele momento do que está acontecendo a questão, mas tem aquele tema de casa que a gente pode fazer. Para quando a situação chegar da tempestade com o irmão, a gente vai já estar preparado. A gente não vai ser pego de surpresa. Porque a gente já entendeu o que Deus espera de nós. A gente buscou nele. E a gente está ciente de que o que a gente pode fazer possível para viver em paz com todos. Então isso fala de uma responsabilidade pessoal. Em 1 João 1, 5 a 10, aquele versículo fala de uma responsabilidade pessoal. Ele fala de que se a gente confessar os nossos pecados uns aos outros, Ele é fiel para nos curar. Então não é a questão de que a gente vai... Muitas vezes a gente pensa desse confessar os nossos pecados uns aos outros é quando a gente vai lá na frente, a gente fez aquele pecado horroroso que, né, todo mundo ficou sabendo, a gente se para na frente da congregação e a gente pede perdão. Muitas vezes a gente olha para esse versículo dessa maneira. Mas confessar os nossos pecados vai muito além desse ato de vir aqui e se expor.
ele vai além disso no momento em que a gente sabe e a gente reconhece de que nós somos pecadores, que nós temos falhas e que por mais que a gente vai tentar fazer as coisas certinho, que a gente vai tentar buscar a paz, muitas vezes a gente vai ser o causador do tumulto. Porque as coisas acontecem no dia a dia. Né? O nosso sistema nervoso, às vezes ele está num alerta. E alguém olha para a gente de uma maneira, a gente já... Né? A gente já dá aquela mordida. Mas reconhecer e confessar, está sendo um dia difícil para mim hoje. Essa semana tem sido difícil para mim. Eu não tenho... Então, a gente confessar uns aos outros e mostrar que a gente não está lá em cima num pedestal. E muitas vezes a gente confunde santidade com esconder o pecado. Mas isso não é uma verdade, isso é hipocrisia. Então, a gente reconhecer as nossas falhas, reconhecer diante a comunidade a nossa jornada, de onde que a gente está, onde que a gente está no nosso caminhar com Cristo. Eu não sei quanto a vocês, mas para mim, quando alguém se prostra, se torna vulnerável, e eles dizem para mim, olha, eu estou passando, foi uma semana, eu tenho mais graça com eles. É mais fácil de entender, às vezes, porque a pessoa está tão quieta, ou porque ela está tão sisuda, ou porque ela está mais não sorridente. E muitas vezes a gente acha que é com a gente e não tem nada a ver com a gente. Né? Então, quando a gente consegue falar, olha, principalmente os colegas de serviço, eu acho que fica conveniente se a gente dizer, olha, eu estou tendo uma semana difícil, talvez eu vou estar mais fechada, eu vou estar mais curta nas minhas palavras, mas entenda que não é contigo. Eu não tenho nada contigo. É um processo que eu estou passando. Isso não iria trazer paz no coração de vocês que está trabalhando do lado com essa pessoa? Né? Então, essas coisas, isso é confessar os nossos pecados, confessar as nossas fraquezas uns aos outros, tá? Para que a gente possa ser curado. Então, a Bíblia nos dá várias... Se tu vai passar pela palavra, pela Bíblia, tem várias coisas que pode dizer, várias instruções de como que a gente pode se esforçar. O que está no nosso domínio, na nossa capacidade para que a gente possa viver em paz. Então, essa responsabilidade pessoal é uma delas, né? A gente ter noção de que nós precisamos crescer nessa área. Né, que nós podemos trazer essa paz. E outra em Hebreus 12, 15, fala sobre cuidar para que a gente não se prive da graça de Deus. Então, quando a gente entende a graça de Deus, a gente entende que a gente depende dela, tanto para não ofender, como para não reagir de uma maneira que vai causar uma tempestade, a gente vai conseguir discernir melhor essa situação. E a gente vai conseguir chegar um pouco mais perto desse ponto de chegar em paz. Então, em Hebreus diz, cuidado para não se privar da graça de Deus, para a gente não dar lugar à raiz de amargura e cause perturbação e contamine os outros. E vai dizer que não é essa a progressão. A gente tem uma tendência de que quando a gente está doendo, alguma coisa nos ofendeu, que a gente começa a vazar comentários, olhares, risadinhas, piadinhas, e que não levam a nada. Então, uma responsabilidade que nós temos é de não permitir que se firme no nosso coração nenhuma raiz de amargura. Porque todo mundo sabe como é que é viver junto com uma pessoa amargurada. Eles não conseguem ficar com a boca calada. Aquilo vaza, aquilo sai. E às vezes até vocês devem saber, tem pessoas que a gente pensa assim, eu vou lá. Não, essa semana eu não consigo lidar com aquela nuvem que vem junto com aquela pessoa. Então, vamos examinar o nosso coração, que a gente não seja essa nuvem pesada.
Que a nossa raiz de amargura, que a gente consiga levar até a cruz e entender a graça e discernir a graça, receber a graça de Deus, para que a gente não contamine outros com essa nossa nuvem pesada. Então, outro ponto que fala é a questão de retirar, né, que a gente cuidar quando a gente vai julgar. Que a gente não prestar atenção no cisco no olho do outro, e a gente é para prestar atenção na tábua no nosso olho. Né? Então, essa é a questão, de novo, a gente está ciente da nossa situação, de onde que a gente está na nossa jornada com Cristo, de quão dependente a gente é da nossa jornada. E não quer dizer que o cisco no olho do outro não está incomodando. Também tem que ser lidado. Mas Deus está nos pedindo para nos guardar o nosso coração da hipocrisia, de que a gente não vai ficar prestando atenção no que os outros estão fazendo e a gente não vai lidar com o nosso. Então, essa é a mensagem. Vá para a cruz e lida com o teu. Pensa que tu também tem os teus defeitos. E eu acho que quando a gente olha para os defeitos da gente, a gente vai ser confrontado com a graça. Porque não tem outra maneira de a gente olhar para nossas falhas e não se desfalecer, a não ser pela graça de Cristo, pelo que Cristo fez por nós na cruz. E uma vez que a gente olhou para a nonossa tábua no olho, e olha ele com os olhares de Cristo, a gente vai conseguir olhar para o cisco do olho. E talvez daí que ele vai se transformar num cisco, ele não vai ser uma tábua. E uma coisa que a gente tem que cuidar, porque muitas vezes a gente desvia essa questão de quando a gente se dá conta que nós temos uma tábua no nosso olho, a gente não quer lidar. A gente quer se distrair. E muitas vezes a gente começa a procurar cisco nos olhos dos outros para a gente não ter que lidar com a nossa tábua. Então essa palavra é um convite para nós. Gasta tempo, lida com a tua tábua. Lida com a tua tábua, que tu vai achar elas, várias. Mas tu também vai achar graça. E eu vou falar depois um pouco mais sobre essa graça restauradora. Então, isso vem a questão em Efésios 5, 21, fala de sujeitai-vos uns aos outros. Isso não quer dizer que a gente tem que ser capacho um dos outros. Não é isso que a palavra está dizendo. Mas quando a gente se sujeita uns aos outros, a gente não se coloca naquela posição de que eu estou numa situação melhor. A gente está noção de que eu estou lidando com a minha tábua, tu está lidando com a tua tábua, nós todos estamos lidando com a nossa tábua. Ela pode se parecer diferente, uma tem uma cor diferente, tem outro modelo, porque a tua história é diferente da minha. O que para mim pode se tornar uma tábua, para ti é só um cisco. Então, quando a gente se sujeita um ao outro, a gente entende que nós todos estamos dependentes da graça de Deus. Que a gente depende da graça dele para a gente olhar para o que está incomodando no nosso olho e o que está incomodando o olho do nosso irmão. Então, isso é do nosso... E saber que a gente está lidando, cooperando com um bem comum. Que quando a gente vai estar... Talvez vai chegar um momento que a gente vai ter que chamar a atenção do nosso irmão sobre aquele cisco no olho dele. Mas o foco vai ser, não porque eu quero diminuir a minha tábua. Eu não quero falar da minha tábua. Eu quero fazer a minha tábua não aparecer. Mas porque eu quero edificar o meu irmão. E eu quero que o nome de Deus seja glorificado no nosso meio. Que a paz seja abundante no meio de nós, como meus irmãos, como Deus diz. Que quando possível, que é a vontade dele, que a gente viva em paz. Então, tem um sistema que o Johari, pode botar? Tem dois amigos, eu acho que eram colegas, talvez quem fez psicologia ou alguma coisa assim já se deparou com esse gráfico. Mas tem ele chama a janela de Johari. Johari porque era o Johan e o Harrison, que dois caras fizeram essa janela para a gente entender um pouco melhor. E eu acho que isso é
uma estratégia que Deus deu para quem não tem a palavra, às vezes para se guiar, de como construir relacionamentos, mas que eu acho que é uma ferramenta muito prática que a gente pode usar para a gente lidar com essa questão das coisas que a gente vê e as coisas que a gente não vê. Então, assim, parece complicadinho, mas eu vou guiar vocês para vocês entenderem. Tá? Então, imagina como se fosse uma janela. Então, naquela roxa ali, é o que eu sei sobre mim, Deus sabe sobre mim e vocês sabem sobre mim. Todo mundo sabe sobre mim. Todo mundo sabe que eu sou esposa do Douglas, todo mundo sabe que eu sou missionária, todo mundo sabe que eu tenho 3 filhas, todo mundo sabe, talvez, que eu não tenho muita vergonha de falar, que eu gosto de conversar. Então, são coisas que a maioria das pessoas sabe, que as pessoas é público. Eu não escondo, é óbvio, eu tenho cabelo marrom, entende? Então, todas essas coisas são óbvias. Então, isso é uma coisa aberta, tá? E daí, no segundo, ali no cego, é o que os outros sabem sobre mim, mas que eu talvez não sei sobre mim. Talvez tem coisas que a gente chama os pontos cegos, né? Que talvez tem coisas que eu faço que irrita vocês. Que vocês veem que o nome de Deus não é glorificado naquilo que eu faço. Ou que aquilo não pertence a alguém que se diz em Cristo, com Cristo. Então, essas coisas vocês vê, é óbvio. E eu não enxergo. E provavelmente o Douglas deve ter muitas dessas, porque ele está mais tempo comigo. Entende? Quanto mais você estiver convivendo comigo, mais vocês vão ver dessas coisas. E vocês vão começar a observar que vão ter coisas assim, nossa, a Alice não nota que ela faz isso. Ela faz isso e ela não nota. Então, a gente tem que se dar conta que tem coisas que a gente não nota. Atitudes, ou que nem a questão, né, da amargura, que às vezes está vazando da maneira como a gente fala. Né? E por isso a comunhão com os irmãos são necessárias muitas vezes para nos ajudar nessa jornada. Né? De nos apontar e mostrar, tu já notou que tu faz isso quando isso acontece? Mais tarde a gente vai falar um pouco mais sobre como chegar nesse ponto. Mas então esse ali, quando o que vocês veem em mim e eu não vejo. Tá? Então, o privado é o que eu sei sobre mim, mas que vocês não sabem sobre mim, que eu escondo, que eu não mostro para vocês. Tá? O que ainda está em oculto, que geralmente são aqueles pecadinhos favoritos, né? Aquelas coisinhas que muitas vezes a gente sabe que a gente está numa jornada com Deus. Que Deus está tratando, mas a gente ainda não está naquele ponto amadurecido de confessar e dizer, olha, eu estou lidando com isso. Isso é um problema para mim. Então, eu sei e vocês não sabem. Tá? E o ignorado é aquilo que ninguém vê. Eu não vejo, vocês não vê, mas quem vê? Deus vê. Então, na nossa caminhada com Cristo, na nossa jornada que eu estou falando, a gente tem que estar ciente de que tem todas essas partes. Então, a gente não negligenciar e não, talvez, só lidar com aquela parte pública, ou não lidar só com uma, mas que a gente possa estar fazendo uso de tudo isso. E chegando, e talvez até num momento de bravura, né, e chegar a Deus, há em mim algo que não te agrada. Talvez ninguém nunca chegou e disse, ó, tu faz isso. E tem coisas que Deus tratou na minha vida que nunca ninguém nem chegou para mim e disse. Talvez nunca ninguém viu, ou não teve coragem de vir falar para mim, eu não estava ciente. Mas que a gente tem aqueles momentos de meditação em que Deus nos revela. E como Ele nos revela com graça, com misericórdia, com bondade. E ali Ele nos ensina de como que é que a gente vai, talvez, lidar com uma outra pessoa na janela do ponto cego. Como que a gente vai chegar para alguém. E com a mesma graça que a gente recebeu quando Deus apontou para nós um ponto cego, a gente vai chegar nessa mesma graça e bondade para falar com o irmão de um ponto cego que ele está chegando.
né? E da mesma maneira, nós também vamos estar, quando um irmão chegar e se encher de coragem para vir falar para nós de um ponto cego, que nós também estejamos recebendo com graça e coragem. Que a gente esteja pronto para confessar o nosso pecado, para que a gente possa ser curado. Então a gente tem que estar ciente dessas duas partes, da nossa responsabilidade de muitas vezes ser o agente transformador, e também a gente está ciente de que a gente também precisa ser transformado. Então a nossa jornada com Cristo tem que estar nesse e por isso que Deus colocou a gente, e Deus usa os nossos irmãos para isso. Ele faz isso. Ele quer te usar para trazer essa restauração. Então, quando a gente vai falar sobre esse relacionamento entre irmãos, e quando a gente começa a buscar na palavra como, né, fazer isso, como viver essa vida de paz, a gente não tem como não lidar com o julgamento. Porque a Bíblia fala muito sobre isso, né, de como não devemos julgar. E muitas vezes a gente se confunde, né, nessa questão de julgamento. É um assunto, talvez, para uma outra pregação, mas porque ele é um assunto tão extenso. Mas eu acho que não tem como falar sobre o nosso relacionamento entre irmãos sem lidar com isso. Porque quando Deus criou o homem naquela maneira perfeita lá no jardim, Ele já nos colocou, Ele já colocou no homem esse senso de dignidade, de que eu sou a imagem de Cristo, e esse senso de justiça que vem dele. E, infelizmente, quando o homem escolheu se rebelar, esse senso de justiça ele ficou quebrado. E esse senso de justiça que antes era para uma justiça de restaurar, uma justiça de beleza, de abundância, como a gente fala, né, e ordem, essa justiça ficou uma justiça de sobrevivência. E a gente, no momento que a gente está fora dessa justiça restauradora de Deus, a gente se coloca num sistema de autossuficiência, de sobrevivência. E o que é o senso de sobrevivência? A lei do mais forte. Se eu me ficar maior, se eu ser mais forte, se eu ser mais rico, se eu tiver mais conhecimento, se eu tiver mais, eu vou me sobressair sobre os outros. Então, essa nós temos que ter noção dessas duas justiças que a gente tem como escolha no nosso dia a dia. Porque a justiça de Deus, ela é para restaurar. Mas a nossa justiça, a justiça que veio lá com a queda, é uma justiça de sobrevivência. Eu vou mostrar como tu é feio, como tu é ruim, como tu não é suficiente, como tu é inadequado, como tu não pertence, para eu me sentir adequado, para eu sentir que eu pertenço, que eu sou bom, que eu sou importante. Então, essa justiça quebrada é assim que ela age. Isso não tem nada a ver com o caráter de Deus. Porque Ele não é assim que Ele trata com a gente. A justiça dele não é assim. Mas, infelizmente, essa é a justiça disponível. Também é uma justiça de retribuição, né? Então, Jesus antes era dente por dente. Né? Se eu vou olhar feio para ti, tu vai olhar. Se tu vai falar uma palavra grossa comigo, eu vou te devolver com uma palavra grossa. Né? Então eu vou te punir. E isso não traz o caráter, não reflete o caráter de Deus. Quando Deus falou com Abraão e separou ele queria que o povo de Israel fosse um agente dessa justiça restauradora. E eu acho difícil no português, porque no português a tradução só existe uma justiça. Mas em inglês existem duas. Que uma é a questão da integridade. De tu estar completo.
de tu estar numa posição certa, numa posição correta. E não tanto a questão do que é o certo e errado, mas é uma questão de posicionamento. E no momento quando tu te posiciona nessa justiça correta, a maneira como que tu vai viver ela também vai ser correta. Ela não fica só aqui. Então, tem várias maneiras como a Bíblia fala de justiça, mas tem dois tipos. Que uma é a sadaka, que é essa justiça moral, essa justiça ética, que é de como que tu vive essa justiça. E a Bíblia é cheia de maneiras de como a gente pode viver. Muitas vezes essas coisas que eu estou falando, de como que a gente pode viver em paz com todo mundo, tem a ver com essa justiça, de fazer o que é certo. Mas daí tem a justiça, que é a mishpah, que é essa justiça restauradora de Deus. Essa justiça que nos restaurou, essa justiça que Jesus se fez a nossa justiça. Ele era o justo que nos comprou e agora, através da justiça dele, nós somos justos, nós somos justificados. Não só mesmo somos justificados, mas também estamos num processo de justificação. E não só eu, tu também, o meu irmão também. E o processo dele não vai ser igual ao meu, vai ser diferente. E acho que todo mundo já observou que a nossa vida é feita de estações, né? Tem estações que Deus parece que ele pega uma coisinha assim e diz, agora nós vamos lidar com isso aqui na nossa vida, né? E Deus também faz isso com outros. E na graça dele, ele faz isso com a gente. Imagina se ele chegasse conosco com toda a nossa lista de pecados de uma vez só. Nós não ia aguentar. Nós não ia aguentar. Então, da mesma maneira, nós também não vamos chegar para o nosso irmão com toda a lista de pecados deles. Isso não vai trazer paz. Né? Então, a gente tem que discernir os tempos e as estações na vida da gente e na vida dos nossos irmãos. Tá? Então, enquanto que a justiça de Deus, ela é restaurativa, ela vem de uma dependência de Deus. De eu saber que eu dependo dessa justiça. Eu dependo dessa graça de Deus. E a outra justiça, a sadaka, vem a de integridade, de como eu vou viver essa graça que eu entendi. Essa justiça que eu recebi. Agora eu vou ser que nem um espelho, eu vou refletir essa justiça. E é muito difícil a gente querer viver uma vida íntegra se a gente não teve essa restauração, essa justiça restaurativa, restauradora, desculpa, do inglês eu fico, restauradora na nossa vida. Porque daí a gente muitas vezes tende a viver numa vida de hipocrisia. Que a gente vai querer viver normas e vai querer que pessoas também vivam em normas. Eu não sei se vocês já viram, tem pessoas que têm muitas regras para si. E geralmente essas pessoas que têm regras para si, elas também têm regras para ti. E ai de ti se tu quebrar uma dessas regras. Então, essa mesma expectativa, muitas vezes, que eles têm deles mesmos, eles passam para ti. E eu sei porque eu sou uma pessoa que gosta de regras para mim. Eu sou uma pessoa que gosta de regras, eu gosto de listas, eu gosto de procedimentos. E isso é uma coisa que eu sempre tenho que levar para a cruz. Porque muitas vezes, quando eu aponto que o outro não cumpriu a regra dele, faz eu sentir melhor, porque eu cumpri a minha. Então, isso me dá um afago na minha alma. Então, da mesma maneira, no momento que eu entendo que aquela regra que eu não cumpri, que eu preciso da graça de Deus, então isso, no momento que eu discerno essa graça, eu vou estender essa graça para o meu irmão também, quando ele não cumpriu aquela listinha deles. Tá? Outra coisa que fala assim, sobre a questão de julgar é essa questão dessa posição que a gente está em Cristo. E muitas vezes, né, a palavra diz, né, não julgue para não ser julgado. O que quer dizer isso?
Quer dizer que quando a gente julgar vai vir um raio, vai... A gente sabe que isso não acontece. Às vezes acontece. Mas não é o normal. Graças a Deus. Mas o que quer dizer essa questão de não julgue para não ser julgado? Tá? Vamos abrir em Isaías 58, 9. Eu gosto muito desse versículo. É um versículo que é muito querido para mim, porque Deus me entregou essa palavra de um momento muito frágil na minha vida. Então, é uma palavra que eu sempre volto nela. E eu gosto de meditar nela, porque eu sinto que tem coisas que Deus tem para mim ali. E cada ano que vai passando, que eu vou meditando nessa palavra, ela vai se desdobrando um pouco mais. Essa graça, essa justiça restauradora de Deus se desdobra de um momento um pouco diferente na minha vida, através dessa palavra. Pode botar? Isaías 58. Ali ele fala sobre cura, fala sobre restauração. E só um pouquinho que ele tem que trocar de sistema, daí fica mais complicadinho. 58:8 ou 9. É 58:8 em diante. E ali ele fala sobre o jejum. E é interessante, né? Porque quando a gente pensa em jejum, a gente pensa daquela exortação de Cristo, né? Dizendo que quando você jejuar, lava o rosto, né? Não fica que nem aquela cara, né? De cara lavada para parecer, né? Para não ser hipócrita. Então, eu sempre lembro disso. E esse versículo fala sobre o jejum. Pode passar o outro? E ele fala assim que o verdadeiro jejum, né, no início desse... Eu recomendo a vocês ler essa palavra, todo esse texto. Mas ele fala que o verdadeiro jejum é cuidar da nossa língua. Da gente não falar, não julgar. Não. E assim vai vir o socorro. Deus vai nos ouvir quando a gente eliminar esse jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade de falar. Então, que a gente possa ter... O jejum é uma disciplina espiritual, né? Onde a gente morre para nós mesmos, para nossas vontades. E da mesma maneira, a maneira como a gente fala com os outros, como a gente pensa dos outros. E muitas vezes a gente não fala, mas nossos olhos falam. Então, é no pensar que a gente tem que submeter a Cristo. Esse é o jejum que agrada a Deus. Que a gente não aponta o dedo, que a gente não fala mal, que a gente não julgue o nosso irmão. Então, isso é uma disciplina espiritual. É uma coisa que não é natural na gente, que a gente tem que cultivar na nossa vida. Assim como o jejum. Tá? Então, quando a gente escolhe estar na justiça de Deus, a gente discerniu o que Jesus fez por nós na cruz. Que é essa justiça restauradora. E nós somos chamados para ser agentes de restauração. Esse com Deus que a gente fala, ele nos fez um convite de nós sermos agentes de trazer essa restauração na vida um dos outros. E no momento que a gente está sendo restaurado, a gente está restaurando os outros e vice-versa. É lindo. A gente pensa, nossa, isso é num mundo perfeito. Mas nem que a gente crie pequenos momentos de que a gente vive assim. E talvez esses momentos vão criar mais. Que nem um jejum. Tem pessoas que começam a jejuar só de uma coisa bem pequena. E aquilo começa a criar uma resistência, criar né? Consegue expandir. O tempo de oração, tem pessoas que começam orando um pouquinho e que são disciplinas espirituais. Mas que a gente tenha isso como uma disciplina espiritual. Não apontar o dedo, cuidar com a nossa língua e com nossos pensamentos dos nossos irmãos. Então, em Tiago 5:9, ele diz, né, que a gente não é para julgar, para a gente não ser julgado. Então, no momento que eu escolho julgar e apontar o dedo, eu estou me retirando dessa posição de graça. Eu estou me retirando daquilo que Jesus fez por mim na cruz. Eu estou me colocando, dizer, eu não preciso tudo aquilo, todo aquele amor e todo aquele olhar que ele fez para mim quando eu estava lá no meio daquela sujeira.
eu abandono isso e eu me coloco eu como uma posição de que eu sei melhor do que Deus. Eu sei melhor o que tu precisa. Eu sei o que tu tem que fazer. Eu sei o que tu está pensando. Eu sei por que tu fez aquilo. Eu sei as intenções do teu coração quando tu fez aquilo. E a gente começa a acusar. Mas é um lugar muito perigoso de estar. Porque no momento que a gente se coloca nessa posição dessa justiça quebrada, a gente se torna o acusador. E a gente sabe quem é o acusador. É ele que fala com a gente. É ele que vem nos apontar os nossos pecados de uma maneira para nos trazer vergonha, para nos trazer imobilidade, né? Que a gente acha que a gente não é nada, que a gente não pode fazer, desafeto. Ele vem, ele corta relacionamento. Esse não é a justiça que Deus demonstrou para nós. Então, isso é uma posição que a gente tem diariamente. Entre os nossos familiares, na igreja, no nosso trabalho, eu acho que muito no nosso trabalho. E a gente tem essa escolha constantemente de aonde a gente quer estar. A gente quer estar debaixo dessa justiça restauradora de Deus. E eu vou ser um agente de restauração na vida dos meus irmãos e na vida dos meus colegas de trabalho. Ou eu vou querer cuspir na cruz e dizer, eu não preciso daquilo. Eu sei melhor. Eu sei o que tu tem que fazer. Essa justiça quebrada, ela se manifesta de várias maneiras na nossa vida. Várias. E a Bíblia fala muito delas. Mas tem algumas que eu acho que a Bíblia é bem incisiva, que ela fala bastante. Que é também o que está falando ali em Isaías 58, né? Da língua. Tiago gosta de falar da língua e ele é bem diretaço, né? Eu gosto. Da maneira como ele é direto, sem rodeio. Mas a nossa língua. E o que a língua fala? Aquilo que está no nosso coração. Aquilo que está lá dentro, o que a gente já discerniu, sai pela língua. Como a gente diz, a gente vaza. Né? E essa mesma língua que pode ser um objeto de restauração, que pode ser um canal de restauração, também pode ser um canal de destruição, de condenação. E a Bíblia tanto fala sobre isso, né? De quem controla a língua, e, né? Todos esses versículos que eu vou só falar um pouquinho. Então, uma das maneiras que essa justiça quebrada, essa justiça de sobrevivência, a lei do mais forte, se manifesta com fofoca. E a Bíblia é bem clara sobre a fofoca, né? A Bíblia fala bastante sobre a fofoca. E principalmente em Provérbios, ali tu vai achar bastante coisa. Mas tem uma que eu gosto muito, que como ela fala em Provérbios 18:8, diz que a fofoca é que nem um petisco gostoso. Que assim, a gente tem... É gostoso quando a gente tem uma fofoca para contar. O nosso corpo reage de uma maneira que nem quando a gente come uma coisa gostosa. E é interessante que semana passada eu li numa notícia, não sei se era na BBC ou na CNN, alguma coisa, que alguém fez uma reportagem de que quando a gente fofoca, libera dopamina. Então, nós temos uma resposta hormonal de prazer. E a gente sabe que é, né? Vamos confessar uns aos outros. Que dá uma coisinha gostosa quando a gente tem uma coisa quentinha para compartilhar. E quando alguém chega assim pra gente e diz, eu tenho uma coisa para te contar. Nossa, aquilo parece que já dá uma antecipação dentro da gente. Mas, nosso jejum, gente, o jejum que agrada a Deus. A gente cuidar da nossa língua. E em Provérbios também tem um outro versículo que fala que quando quem recebe a fofoca também está errado. A gente também não é para receber a fofoca. Porque ela
causa feridas profundas. É isso que a palavra diz. E quando a gente fofoca, a gente parte de um ponto de que a gente não dá uma chance da pessoa se restaurar, se explicar. A gente fala da fofoca do ponto de vista que a gente tem. O ponto de vista de nossa janela da Johari, né? Porque tem coisas na vida daquela pessoa que tu não sabe. Tu vai falar daquilo que aparece. E muitas vezes não é o que é verdade. Não é totalidade do que Deus está falando. E se tu vai olhar na Bíblia, a Bíblia não fala que a gente não é para usar drogas, né? Não está na Bíblia isso. Mas a gente sabe que a gente não deve. Mas a Bíblia fala que a gente não é para fofocar. E assim, da maneira como a gente não é para fofocar, a gente não é para ouvir fofoca. Porque as consequências são terríveis. E a gente sabe isso tudo sobre as drogas. Né? Por que a gente não fuma? A Bíblia diz que não é para fumar. Não diz que não é para fumar. A Bíblia não diz que não é para tomar refrigerante. Mas faz bem para nós. As consequências são profundas no nosso corpo. E assim a fofoca é profunda na nossa alma. E da mesma maneira, quando a gente vai comer aqueles chips, que a gente sabe que não tem valor nutritivo nenhum, e é gostoso. Principalmente aqueles dias que a gente está mais cansado, que a gente está mais vulnerável, parece que o nosso corpo precisa daquela dopamina, precisa daquela sensação gostosa de comer um chips. E às vezes a gente se sente culpado, que a gente não quer comer sozinho, e a gente oferece os chips para outra pessoa. Ou não sei se na casa de vocês acontece, alguém quer comer uma coisa e daí pergunta, alguém quer isso? Só para não pecar sozinho. Que nem ontem teve uma enquete para ver se a gente ia comprar refri, né? Fica todo mundo escorando um no outro e a gente acabou comprando um refri. Mas ninguém queria ser o... ninguém queria ser o causador. E muitas vezes a gente faz isso com a fofoca. E uma coisa que eu acho muito interessante na fofoca, assim, muitas vezes, quando tu... Não é fácil, gente, tu te esquivar. Tu não ser o receptor de uma fofoca. Não é fácil, gente. Não é fácil, não só na questão do nojo da fofoca, que é uma coisa que Deus pode dar para vocês. E eu pedi, Deus me deu. Nojo de fofoca. Muitas vezes, quando tu tá num lugar e a pessoa vai falar uma fofoca, eu começo a não olhar mais para a pessoa, eu levanto para ir no banheiro, eu começo a fazer uma coisa, porque não é o momento e a hora de eu confrontar aquela pessoa e dizer que eu não quero ouvir. Porque eu sei que se eu falar eu não quero ouvir, vai romper o relacionamento. Então, não é o momento de falar. E, gente, eu tenho que orar e pedir sabedoria de Deus de como não receber a droga. não ser um usuário. E não sei se vocês já notaram, mas muitas vezes quando tu não dá trela para uma fofoca, parece que a pessoa começa a se explicar mais ainda. Porque eles querem provar o ponto de que parece que tu não entendeu o que eles estão falando. E eles ficam insistindo. Ai, gente, não é fácil. Mas a gente aqui dentro de um corpo, a gente pode estar atento uns aos outros. E a gente ter sinais de como que a gente vai ajudar um ao outro. E que a gente possa criar um ritmo de não apontar o dedo, de não julgar, de não comunicar. E muitas vezes, outra coisa que acontece comigo, às vezes eu chego só com uma informação. Eu digo, nossa, tu viu que o fulano comprou um carro novo? Daí a pessoa que recebe, mas ele está devendo para não sei mais o quê, e não sei mais o quê, e não sei mais o quê. Eu penso, ai meu Deus, por que eu fui falar isso? Por que eu fui abrir minha boca? Então, vamos cuidar com quem que a gente compartilha. Com sabedoria, que a Bíblia diz. Quem precisar de sabedoria é disponível para nós. E a gente precisa. Principalmente para lidar com essas questões assim. Tá? Então, vamos cuidar com quem que a gente compartilha. E vamos pedir para Deus nos dar maneiras de como a gente pode cortar isso. A gente não... instigar esse tipo de conversa. Tá? Tem outra coisa que se chama
Triangulação. Eu acho que eu já falei sobre isso uma vez numa coisa de casais que a gente teve. Então, triangulação é uma coisa também muito terrível. Triangulação é quando a Tayla fez uma coisa que eu não gostei, para mim. Então, ao invés de eu ir dizer para a Tayla, ai, Tayla, eu não gostei do que tu fez isso comigo, não foi legal. Num nível de relacionamento, eu posso dizer isso. Outros relacionamentos, talvez, precisa assim, lembra aquela vez que tu me falou aquilo ali? Por que tu falou aquilo? Que impressão que eu te dei de que eu sou assim, ou coisa assim? E talvez ela vai dizer assim, não, realmente, tu faz isso, geralmente, quando acontece isso. E é irritante. E daí porque eu vou sugestar uns aos outros, eu vou dizer, nossa, eu não tinha visto. Eu vou lembrar da Johari Win, a janela de Johari, e eu vou dizer, nossa, eu faço isso, eu nunca me dei conta. E eu vou para Deus e vou dizer, Deus, isso está em ordem, está na linha do que reflete o teu caráter? Mas talvez eu não tenha essa maturidade, ou meu jejum não está exercido ainda que chega, eu vou para Rosa. Eu vou dizer, Rosa, tu nem imagina o que a Tayla fez para mim. Ela me traçou assim, 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 assim. E tá vendo que tem um triângulo? Então agora, e daí como eu preciso de validação, eu preciso me sentir melhor, porque ela me baixou o meu status naquilo que ela falou para mim, eu tenho que achar uma maneira de mostrar de quão boa que eu sou e que a Tayla tá errada, que eu não sou aquela pessoa que ela tá me dizendo. Porque eu tenho um ponto cego. E eu quero ficar naquele meu ponto cego. E daí eu vou para a Rosa, e daí a Rosa diz, pois é, mas tu sabe que a Tayla isso também? Porque é outra coisa que ela já ouviu. E o que acontece? Tem restauração aí? A justiça restaurativa restauradora de Deus teve espaço nessa dinâmica? Nós somos agentes do caos. Nós somos agentes da acusação, do acusador. Não traz vida. Porque além de eu não lidar com o meu não construir uma ponte de relacionamento com a Tayla, eu ainda contaminei a Rosa. Contra a Tayla. E talvez é coisas que eu nem é verdade. É a minha impressão, é o meu muro que eu levantei para fazer a Tayla parecer terrível. Para eu parecer melhor. É o senso de sobrevivência. A lei do mais forte, do mais bonito, o maior. Que não é o que está no coração de Deus. Não é o propósito de Deus para nós. Então, outra maneira... Então, tem mais uma maneira que a gente pode lidar com isso. Que a gente corta a pessoa. Né? A Tayla fez uma coisa para mim, eu não falo para ninguém, mas agora a Tayla morreu para mim. Desculpa, Tayla, tu é forte, né? A Tayla morreu para mim. Eu vou evitar ela, eu não vou falar com ela, eu não vou ter comunhão com ela, eu vou ser cordial com ela, vou dizer oi, mas ela morreu para mim. Tá? Isso também não tem espaço para isso porque Deus não faz isso com a gente. A mensagem da Bíblia toda é Deus indo atrás de nós para nos restaurar. É Deus nos perseguindo com aquela graça e aquele amor para trazer restauração. Então, isso não condiz com o caráter de Deus. E, portanto, não condiz a nós. Nós não somos agentes de restauração e de justiça quando a gente faz isso. Tá? Eu acho que isso é um costume bem alemão, sabia? Sabe quando a gente sai de dentro do nosso povo, tu consegue enxergar coisas que antes tu não enxergava. E tem uma coisa assim entre a cultura alemã que tu não mostra a tua fraqueza. Tu não reconhece que aquilo te ofendeu. Tu simplesmente corta a pessoa. Porque tu não quer lidar com aquilo que te ofendeu, tu finge que não existiu. E isso é muito comum. E era uma coisa que estava escondida e eu enxerguei quando eu fui para fora. Tá? A gente não fala mais no assunto. Morreu. Né? E nesse momento a gente não dá chance de a pessoa
transformar. Então a gente já ficou sabendo agora de várias coisas, de algumas coisas, das tantas que a Bíblia nos ensina, de como é que a gente pode viver essa justiça, e como a gente pode ser íntegros, e como é que a gente pode ser inteiros, e como é que a gente pode viver essa vida reta diante de Deus e dos nossos irmãos. Mas então, Alice, se a gente não pode fofocar, do que a gente vai falar? Quando a gente vai tomar café e chimarrão na casa dos outros, do que a gente vai falar se a gente não pode falar da vida dos outros? Eu já ouvi essa pergunta, tem gente que já perguntou isso. Vamos falar de quê? Isso também a Bíblia tem algo a dizer. Então, vamos... que eu tenho que ver meus em Salmos 19, 14. Sejam agradáveis as vossas palavras e a meditação do meu coração. Senhor, minha rocha e meu redentor. Então, eu acho interessante a meditação, aquilo que meu coração está ali alimentando, aquilo que eu tenho buscado, aquilo que eu tenho pensado, vai refletir nas minhas palavras. Então, que sejam agradáveis. E outro é Colossenses 4, 6. Tem outra dica do que a gente pode falar. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, não de mais nem de menos, é aquela saber quando parar de falar, saber quando falar, para que saibais como convém responder a cada um. Então, a nossa resposta pode ser o causador de uma tempestade ou o que vai acabar a tempestade. E a palavra diz, né, que uma resposta branda, né? É difícil para mim falar em português, porque muitas coisas eu sei em inglês, daí quando eu vou falar. Mas a resposta branda apaga aquele furor, né? Acaba, desmantela, e muitas vezes a gente vem dessa maneira. Né? Alguém vem tudo bravo, e daí quando a gente fala, a pessoa fica até com vergonha, assim, né? De ter feito aquilo. Não sei se vocês já fizeram essa experiência, mas vale a pena. E em Filipenses 4, 8, fala sobre o que deve ocupar a nossa mente. Porque a boca fala o que está cheio o coração. Então, o que tem que estar no nosso coração? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo. Qual justiça? Restauradora, não acusadora. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum valor, nisso pensais. Então, vamos ocupar a nossa mente com essas coisas aqui. E quando nós abrir a nossa boca, é isso que vai sair. Porque é isso que a gente tem meditado, é isso que tem passado no nosso coração. É isso que a gente tem vivido na nossa meditação. Eu vou falar um pouquinho agora sobre confronto. Quando a gente tem que chegar e falar. Porque como a gente sendo agentes de restauração, muitas vezes a gente vai ter que falar com a pessoa. Né? A gente vai ter que chamar a atenção do nosso irmão para aquele ponto cego dele. E a Bíblia também fala muito de como que a gente deve fazer isso. Né? Como um irmão mais velho, com amor, com discernimento. A gente tem que discernir os tempos, quando tu vai falar. Acho que quem é casado e vive com uma pessoa, a gente sabe quando que a gente não deve falar certas coisas, né? E da mesma sabedoria, quando a gente vai trazer com o irmão, que ele vai saber que tu tá nessa posição, que tu não tá falando desta posição. E nós também avaliar o nosso coração, discernir o nosso coração de que a gente não tá exortando nessa posição. Mas que quando a gente exorta, a gente vai estar nessa posição que a gente está em Cristo. Que é uma graça, que é uma justiça que acolhe, é uma justiça que restaura, uma justiça que
vamos junto, vamos caminhar junto a sermos semelhantes com Cristo. E eu estou aqui para te ajudar, para ser um apoio, não para te acusar. Vamos crescer junto nessa. Tá? Então, essa é a maneira como a gente vai exortar um ao outro. Tem outras maneiras que a gente pode começar esse processo, é fazendo perguntas. Né? Por que quando tu falou aquilo ali, por que tu falou aquilo ali? E muitas vezes não tem nada a ver com a conclusão de que a gente chegou. E é muito perigoso a gente chegar em conclusões em nós mesmos de por que as pessoas fizeram certas coisas. Gente, a maioria das vezes a gente está errado. Então, vamos cuidar da maneira como a gente julga as intenções das pessoas. Eu sei que a Bíblia fala, né, olhar os frutos, né? Então, muitas vezes os frutos a gente não presta muita atenção nos frutos, a gente olha mais para a intenção, né? A pessoa fez isso por causa daquilo ali ou por causa daquilo, ele falou aquilo ali para mim por causa disso, ele falou aquilo ali por causa disso, aquilo lá. Então, vamos prestar atenção e pedir sabedoria para Deus de que perguntas que a gente pode fazer na maneira como a gente vai. Tá? Né? E quando alguém chega para nós, da mesma maneira, e começa a fazer essas perguntas, que a gente já não coloque uma parede e começa a se defender. Né? Vamos se posicionar naquela, dizer, meu irmão é um agente de restauração. Ele está aprendendo a fazer isso. Eu vou ter graça para o meu irmão, porque ele criou coragem, ele me ama que chega para vir falar comigo. Ele decidiu arriscar o nosso relacionamento porque ele me ama tanto que ele quer me ver restaurado. Então vamos orar, vamos honrar um irmão que está aprendendo a vir fazer isso. E vamos ajudar uns aos outros. A maneira como a gente recebe a exortação e como a gente dá a exortação. Se ninguém consegue vir te exortar, que ninguém nunca consegue vir falar nada para ti, tem uma coisa que talvez tu tenha que analisar. Que casca que eu estou colocando que todo mundo tem medo de falar para mim? Que eu não estou dando liberdade para os meus irmãos falar na minha vida. Tá? Então, vamos dar espaço para as pessoas poderem falar na nossa vida e serem agentes de restauração. A palavra também fala sobre a milha extra, né? Sobre aquela questão, né, você sabe que o Império Romano veio, né, tomou conta de Israel ali, um monte de lei idiota, lei absurda, daqueles governantes mimados, que com um ego enorme. Então, tinha uma lei que era assim, que o soldado romano, se ele estava trabalhando e passasse um judeu, ele podia parar um judeu em qualquer momento e dizer para eles caminhar 1 milha com as parafernálias deles. Te coloca no teu lugar. Tá? Um outro país invadiu aqui a nossa região. Eles vêm com umas leis absurdas, imposto para tudo, sem, né, muita injustiça. E daí, daqui a pouco, tu está fazendo o teu trabalho, tentando resolver a tua vida, naquele solão, já não sabe como é que teu dia vai fazer tudo o que tu tem que fazer naquele dia, daí para aquele soldado arrogante e te manda carregar as parafernálias deles por 1 milha. Talvez nem na direção que tu estava indo. Depois tu vai ter que caminhar de volta para continuar a tua vida. Então, imagina o senso de injustiça que estava dentro desse povo. Que absurdo que fazem isso comigo. Isso confrontava a dignidade, o valor, né, do meu valor como ser humano. E daí Jesus vem e diz assim, quando eles pedirem para tu carregar 1 milha, vai e carrega 2. O que ele está querendo dizer com isso? O que Jesus está querendo dizer é que nós não é para reagir na nossa justiça. Nessa justiça de quando a gente se posiciona aqui. Porque a justiça de Deus vai além da nossa justiça. Ela vai além daquilo que é o normal, daquilo que é o fácil, de como é o padrão de responder. Então, muitas vezes, a gente vai precisar
de uma força que não está em nós para lidar com a injustiça. Mas Deus criou provisão para isso. E é isso que Ele quer. Quando você chegar num ponto de que eles estão exigindo de ti alguém que confronta tanto a tua justiça social, a justiça pessoal, tu não vai ter suficiente, tu vai precisar da minha. Porque na minha justiça, tu vai fazer aquilo que está em mim, não aquilo que o soldado te pediu. Quando tu caminhar a extra milha, tu não vai estar fazendo a vontade do soldado. Tu vai estar fazendo a minha vontade. E isso tem vida. Então é uma ilustração de que nossas respostas à injustiça não devem ser as naturais. A nossa resposta à injustiça é maior. Vai além da resposta normal desse mundo. Então, outra coisa que a gente pode cuidar é a questão de não se ofender. Que está no nosso controle muitas vezes. E como eu vou receber aquela palavra. E uma outra maneira que a gente pode se esforçar para viver em paz é a gente ter uma escolha de não se ofender. Quando alguém fala uma coisa para nós, quando a gente tem aquela resposta, eu não vou caminhar aquela milha extra, que absurdo caminhar aquela milha extra, a gente vai se dar, não. A gente vai discernir. E a gente vai escolher não se ofender. E talvez a gente vai precisar fazer aquelas perguntas, mas a nossa reação não vai ser aquela esperada, aquela normal. Tá? Que a gente vai parar e vai pensar, não, tem alguma razão. Por que ela falou? Pode ser que a pessoa só está tendo um dia ruim. E eu gosto de pensar assim, eu falo para as meninas às vezes, quando alguém faz uma coisa malvada, ou a pessoa faz isso, eu detesto quando a pessoa faz aquilo. E uma coisa que me ajuda nessas horas, eu sempre imagino a pessoa quando a pessoa era um bebezinho. Era um bebezinho. E o que fizeram para aquele bebezinho, para esse bebezinho agora agir dessa maneira tão terrível? Então, isso me ajuda. O que aconteceu com essa pessoa? Que agora ela está agindo dessa maneira. Então, não é a pessoa. Isso me ajuda a pensar, não é a pessoa. Porque um bebezinho não era assim. Um bebezinho não faz isso. Então, a história da vida dessa pessoa fez ela reagir dessa maneira. E talvez alguma coisa que eu fiz, alguma coisa como eu sou, levanta esse machucado, essa amargura que está lá dentro, se sobressai. E o que é o meu papel? Eu vou enfatizar essa amargura, eu vou ser mais um machucando esse bebezinho. Eu vou ser mais um trazendo acusação. Eu vou ser mais uma voz para quebrar essa pessoa? Não. Porque eu sou agente de restauração. Eu vou buscar discernimento e eu vou falar. Mas muitas vezes as coisas acontecem para a gente mesmo que a gente escolhe não se ofender, a gente se ofende e a gente é machucado. E muitas vezes a gente espera o melhor das pessoas e a gente deve esperar o melhor, de que as pessoas não fizeram aquilo para nos ofender. Não foi feito de maldade. Mas às vezes foi. E mesmo às vezes que não foi feito de maldade, a gente não tem coragem de fazer aquelas perguntas e a gente se machuca. E a Bíblia também fala sobre perdão, de que a gente deve perdoar uns aos outros. E sabe que perdão não é uma coisa tão simples, e eu não gosto quando falam do perdão como se fosse uma coisa simples. Porque ele não é. Não é uma coisa barata, não é uma coisa, um pensamento positivo. Eu acho que primeiro, para a gente entender o perdão, a gente tem que entender e discernir o perdão que nós recebemos em Cristo. Eu acho que isso já é, né? Uma vez que a gente entende isso, que eu fui perdoado, as minhas ofensas, que eu estava naquela posição, eu machuquei e eu recebi, com graça e com misericórdia. Então agora basta a mim estender isso, esse perdão. Então, para mim, eu aprendi uma vez, fiz um curso que eu aprendi sobre chama o gaveteiro do perdão. Isso, tu pode botar o gaveteiro do perdão? E
aquilo ali mostra que o perdão, às vezes, tem vezes que a gente consegue perdoar, que é assim, né? Mas tem vezes que não é tão simples. Tem vezes que é muito difícil de a gente discernir o que é que nos machucou. E eu tinha pessoas assim que eu não conseguia saber, mas o que a pessoa, quando eu pensava o que a pessoa fez para mim, eu não conseguia pensar o que essa pessoa fez para mim, porque eu não conseguia, sabe, colocar num título. E outra coisa que acontecia comigo é muitas vezes eu estava magoada com alguma coisa que uma pessoa fez ou ainda estava fazendo, mas eu penso, mas eu também faço coisa errada, eu também fiz errado, eu também reclamei. E eu pensava, e por eu ter feito uma coisa errada, eu achava que eu não podia pensar que o que a pessoa fez era errado. Então, gente, perdão não é tu dizer que o que a pessoa fez não está errado. Tá? É tu reconhecer que o que a pessoa fez está errado, mas tu libera a pessoa. Tá? Então, eu gosto desse gaveteiro aqui, porque ele reflete uma maneira mais prática de como a gente pode lidar com o perdão. Porque o perdão pode demorar anos, pode demorar meses, pode demorar uma semana, pode demorar horas para tu lidar com ele. E eu gosto dessa questão do gaveteiro, porque um gaveteiro é um móvel grande, né? E ele desajeitado. Quando tu vai carregar, as gavetas começam a abrir. Né? E muitas vezes, quando a gente carrega falta de perdão, é como que a gente está carregando um gaveteiro. A nossa vida é seguida assim, a gente carrega uma coisa pesada que a gente não devia estar carregando por aí. Isso é a falta de perdão na nossa vida. Mas, às vezes, a gente vai lidar com ele e, às vezes, a gente tem que abrir uma gaveta de cada vez. Porque são eventos diferentes e desdobramentos diferentes daquele evento que nos magoou. Então, o primeiro, que é, às vezes, esse é o perdão, acho que é o mais fácil de a gente lidar, é o que a pessoa fez para mim ou contra mim. A gente consegue colocar numa frase, a pessoa fez isso. É bem simples. Né? Bem simples. Tem um fato, tem um dia, tem um horário, tem uma ação, ou às vezes é uma ação repetida, né, no longo de uma vida. Então, é simples para a gente saber o que é e discernir o que é que a gente tem que liberar a pessoa, pelo que a gente tem que liberar a pessoa. O segundo é o que não foi feito para mim. Esse, para mim, que foi o mais difícil. Esse foi a chave para mim. O que não foi dado? Não foi me dado valor. Não foi me dado dignidade. Não foi me dado respeito. Ou o que pode ser? Tu fez uma coisa no teu serviço e a pessoa não disse que foi tu que falou. O teu chefe foi e falou que ele que fez. Ele simplesmente não falou que foi tu que fez aquela coisa que o chefe gostou tanto. Ele não te deu o valor. Ele não respeitou a tua dignidade, a tua autoridade sobre aquela situação. Tá? E tu pode pensar, ele é o chefe, ele não precisa fazer isso. Né? A gente muitas vezes faz essas desculpas. Ele não tinha obrigação nenhuma. Ele me paga para isso, eu tenho que fazer mesmo. Mas machucou. A gente gostaria de ter recebido aquele reconhecimento daquele serviço que a gente fez. Então, não foi dado respeito a nós. Tá? Então, essa é uma gaveta que às vezes a gente vai abrir um pouquinho, lidar, daí a gente fecha, porque está muito... Não consigo. E a gente vai, e a gente abre. Então, o terceiro ali, o que eu fiz, como foi a minha resposta. Então, muitas vezes é a questão de que eu cortei a pessoa, eu não dei espaço para a pessoa tentou falar comigo, eu não falei, eu não respondi, ou eu falei mal dela para outras pessoas. Em vez de ligar, eu fui lá para a Tayla ou para a Rosa e falar mal da Tayla, eu triangulei, eu murmurei. Então, essa foi a minha resposta. E muitas vezes a gente pensa, ou eu gritei, né? Então, muitas vezes a gente coloca essa como uma... E a gente não lida com a situação. Porque isso é outro ponto, que a gente vai ter que aceitar a justiça e a graça de Deus para nós nesse ponto do que aconteceu. E o quarto ponto é o que eu não fiz. Foi a minha falta de resposta. Que seria, eu não me posicionei, eu não falei, eu não fiquei tempo que chega, eu me coloquei naquela situação. Ou no caso de uma mulher, eu me escolhi botar aquela roupa.
Então, o que eu não fiz? Eu não me posicionei, eu não falei, eu não gritei, eu não pedi ajuda, eu não saí da situação. Então, o que eu fiz que me deixou ser machucada? No caso. E também tem que ser lidado. Tá? Eu deixei a bola quicando. Muitas vezes a gente diz, né? Tá? Então, essas são coisas que, para mim, me ajudam. Eu espero que seja para vocês também, uma maneira de como lidar. Quando a gente machuca um outro, e a gente vai machucar um ao outro. Por mais que a gente não queira, vai chegar um momento de que a gente vai ter que exortar, que a gente vai ter que se posicionar, que a gente vai ter que dar espaço, que a gente vai ter que amar além das nossas forças. Tá? E eu quero deixar com vocês o último versículo que eu quero falar, é o Miqueias 6:8. Então, ele te declarou, homem, o que é bom, o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Então, que a gente possa praticar a justiça, essa justiça, não aquela nossa justiça, não a justiça quebrada. Tá? A justiça de Deus que nos alcançou e que nos restaurou. Amar os nossos irmãos com misericórdia, com bondade e andar humildemente diante de Deus. Reconhecer as nossas falhas, reconhecer que nós precisamos de restauração e que nós também podemos ser agentes de restauração na vida um do outro. Então agora, eu falei tantas coisas... Falei coisas práticas, falei verdades bíblicas. E eu não sei o que é que tocou o teu coração. Que parte que Deus te deixou assim, deu aquela... Sabe, às vezes a gente se sente meio desconfortável. Ou dá aquela... O que mexeu contigo? De tudo isso que foi falado. Ou outra vez tu lembrou de outros versículos que eu não mencionei. Vamos tirar um tempinho agora e vamos... buscar a Deus, o que Ele quer trazer para nós hoje. O que Ele quer revelar para nós, o que Ele quer transformar na nossa vida hoje, que processo que Ele quer começar, talvez, na nossa vida hoje. Quais palavras que talvez tu tem que falar para ti mesmo? Quais palavras que talvez tu precisa falar para alguém? Qual é o teu jejum? Como é que está o teu jejum? E vamos colocar diante de Deus. Vamos submeter, sabendo que Ele não só mostra o que a gente tem que fazer, Ele nos dá a capacidade também. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.